Galera, se prepare, porque está vindo aí a concretização de mais uma promessa feita pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022. Ele disse que no seu terceiro mandato ele isentaria as pessoas que ganham até R$ 5.000 de pagarem o imposto de renda. E essa semana, durante uma entrevista para uma emissora de Goiás, ele já disse que isso estará no orçamento de 2026. E hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou isso. Ele disse que já apresentou alguns cenários para o presidente Lula contemplando a proposta da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000. E não adianta vir bolsonarento aqui dizendo que é mentira, porque em apenas 1 ano e 9 meses o presidente Lula já aumentou 2 vezes o salário mínimo acima da inflação, como ele prometeu. Ele disse que seria acima da inflação e mais o PIB, e está acontecendo. Já derrubou a inflação dos alimentos, que já está começando a entrar na deflação. Está fazendo o PIB crescer como ele prometeu. Então, se o presidente Lula promete, ele cumpre. Acompanhe a fala do Haddad. Mas o presidente pediu, encomendou da área da Fazenda, Felipe, estudos que permitissem chegar no último ano do seu governo a cifra de R$ 5.000. E nós apresentamos para ele alguns cenários. Eu não posso antecipar porque eu só posso falar quando ele validar um dos cenários, que aí é uma proposta oficial do governo federal. E os cenários todos prevêem essa possibilidade de cumprimento dessa proposta. Me parece consistente, muito consistente a proposta que foi formulada pela área técnica, e ele se animou a falar do assunto porque ele entende que pelo menos um dos caminhos oferecidos parece bastante promissor do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Agora eu vou dizer para todos vocês bolsonarentos fazerem o L, porque foi por culpa de vocês que não sabem votar que nós passamos 4 anos sofrendo, sem nenhum aumento real do salário mínimo, com a inflação batendo os 2 dígitos e sem nenhuma atualização na tabela do imposto de renda. Porque quando aquele biltre repugnante entregou a presidência da República, quem ganhava a partir de um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.903, já tinha que declarar o imposto de renda, e o presidente Lula já elevou para R$ 2.840 em apenas 1 ano e 9 meses. Porque o Lula, quando promete, ele cumpre. Se vocês gostam do conteúdo que eu produzo aqui nessa página, peço a vocês que contribuam com qualquer valor nessa chave PX que está aparecendo aqui, porque infelizmente os meus 2 canais foram desmonetizados. E se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e aproveite para me seguir. Tamo junto. Eu vim à tribuna para falar sobre a verdadeira emergência climática, essa crise devastadora que nós vivemos no Brasil e do mundo, que precisa ser enfrentada. A gente precisa enfrentar tanto esse modelo de destruição, mas, na verdade, esse modelo de produção, que é o que causa esses impactos danosos para o meio ambiente, para a saúde e, inclusive, para as condições de sobrevivência da forma como a conhecemos no Brasil e do mundo. A cidade de São Paulo, de onde eu venho, está por 2 dias consecutivos como o pior ar de todo mundo, porque ele tem uma combinação da poluição, que é sempre horrorosa, junto com essa onda de queimadas e de fuligens. Várias cidades brasileiras estão com a umidade do ar semelhante ao Saara, e não é um exagero. São, os especialistas meteorológicos que estão constatando isso. E hoje 60% do país está sob fuligem ou sob fumaça, inclusive aqui em Brasília, que nessa época do ano já é muito seca, está quase impossível conseguir respirar, e tem uma série de doenças respiratórias que estão afetando muito a população brasileira. Trago alguns dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Já foram 1.523 notificações de síndrome respiratória aguda e já foram 76 óbitos em função disso. É uma situação muito, muito grave. Esses dados são do começo de agosto ao começo de setembro. Por isso que não dá para agir como se fosse simplesmente normal e natural. De fato, não é. O impacto que isso tem para nós e para as futuras gerações é absolutamente irreversível, deputada Benedita. A ministra Marina Silva, inclusive, nos alertou de que até o final desse século o Pantanal pode simplesmente ser extinto. E, inclusive, também o Cerrado anda num processo de queimada muito profunda, assim como a floresta amazônica, que, a depender do ritmo, pode chegar naquilo que se chama de um ponto de não retorno. E a gente sabe que muitos dos responsáveis por esses incêndios, que não acontecem ao caso, são verdadeiros criminosos dos setores mais perversos do agronegócio no nosso país, os setores mais irresponsáveis,
E não é exagero dizer isso, naquele dia do fogo que infelizmente nós vivenciamos em agosto de 2019, 60% da área que foi queimada naquela época foi justamente transformada em pasto, ou seja, foi uma ação intencional para que depois fosse utilizada para a criação de gado, para a extensão dos territórios em que é possível esses setores criminosos fazerem a sua atividade econômica. E não pode ser assim. Se a gente está pensando num país desenvolvido, seguro, com saúde pública, que tem a condição de plantar, inclusive para o seu próprio povo se alimentar, não pode ser essa relação de destruição ambiental completa e generalizada, de uma irresponsabilidade com o solo, com o clima, com a nossa saúde, principalmente das crianças e dos idosos, que são os principais impactados com medidas como essa. Por isso que, junto com a deputada Fernanda Melchione e a deputada Célia Chacriabá, do PSOL, nós protocolamos o projeto de lei 3362, que visa proibir a venda, a divisão e o loteamento de terras que foram queimadas, né, que foram utilizadas para isso, porque é uma forma de tentar coibir, inclusive, uma naturalização de um negócio que se faz sobre essas terras, de tentar frear, né, essa lógica dos incêndios criminosos. E a gente também faz um apelo junto ao governo federal para que reforce as medidas no sentido de enfrentamento a esses incêndios e, enfim, ao desmatamento, que também já é, infelizmente, hábito, né, em muitos locais do nosso país. Fortalecendo, sobretudo, os órgãos de fiscalização ambiental, como o IBAMA e o ICMBio, fortalecendo os seus servidores, que, inclusive, esse ano fizeram uma greve que, infelizmente, foi judicializada e também criminalizada, sendo que deveriam ser trabalhadores que têm que ser, na verdade, reforçados, tanto em número, mas também nos seus salários, nas suas carreiras, porque cumprem um dos papéis mais centrais para o nosso país e para o nosso futuro hoje no Brasil, sem a menor dúvida. Nós também acreditamos que é necessário avançar de fato com a política do desmatamento zero, ou seja, campanhas de uma fiscalização permanente para que isso não seja mais regra no nosso país, como vem se tornando cada vez mais, e decretar um estado de emergência climática, um estado de emergência para que possibilite os investimentos necessários à altura, tanto no enfrentamento direto a essas mudanças, mas também de reparação, e eu peço mais 30 segundos, presidente, só para concluir, de reparação às vítimas dessas queimadas e desmatamentos, porque são pessoas, em sua maioria, pessoas de mais baixa renda, que já vivem numa situação de muita dificuldade e que, num momento como esse, sentem impacto tanto na sua saúde quanto nas suas condições de vida de forma muito mais intensa e precisam da assistência do Estado. A exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que lá foi, infelizmente, também por questões de enchente, a queimada também é uma motivação mais justa e necessária para decretar o estado de emergência climática. E, por fim, só mais 30 segundos de fato, presidente, para concluir, aproveitar para convocar todas e todos que são da cidade de São Paulo para que participem do ato pelo clima, que está sendo convocado pela Coalizão pelo Clima, que vai realizar no dia 22 de setembro, às 14 horas, na Avenida Paulista, juntar esforços da sociedade civil, de educadores ambientais, de entidades, todos aqueles que se preocupam com o clima e com a vida, para que estejam presentes, para alertar o restante da sociedade e as autoridades públicas sobre o que vem acontecendo. Obrigada, presidente. Galera, e pelo jeito a extrema-direita quer que o Brasil continue no fogo. Enquanto o país queima, o agronegócio continua lucrando e muito. Eu digo isso porque o mais grave é que muitos deputados que deveriam estar preocupados com esses incêndios, em boa parte criminosos, que estão acontecendo aqui no Brasil, estão preocupados em anistiar os golpistas do 8 de janeiro que depredaram Brasília e quiseram um golpe no país. O jornalista Otávio Guedes foi pra cima dessa galera e expôs essa verdade dolorida aqui do país. Dá uma olhada só, bora lá. Só Brasília não queima, né? Porque é impressionante, é uma corte de costas pro país, o país pegando fogo. Vale destacar aí que o Brasil de fato tá com um número imenso de queimadas. Boa parte dessas queimadas tem origem criminosa, que isso fique bem claro, é bom a gente destacar. O morador ali falou, eu me sinto abandonado, tentando com uma mangueirinha um incêndio de proporções que não é nem proporções amazônicas, é proporções muito maiores, vai do Amazonas até o Sudeste. O país inteiro está sofrendo isso, né? Eu sou aqui de São Paulo, o ar tá péssimo, em outros lugares
o ar está em condições assim insalubres mesmo, estão bem ruins. E você vê aquele senhor ali tentando apagar um incêndio próximo ali ao que pode ser a casa dele ou algum lugar que ele trabalhe, não sei, mas tentando apagar com uma mangueirinha, enquanto tem pessoas aí em volta do país colocando fogo propositalmente em plantações, em florestas, em vários lugares, só porque, bem, por motivos criminosos que... Você tem alguma ideia de qual seria o motivo? Se você tiver, já comenta aqui. Não estou com grana para pagar advogado. Você tem ali crime organizado, dominando cidades. Pô, eles estão lá em Brasília discutindo anistia para dar impunidade a golpista. Um ponto dessa impunidade a golpista que está sendo negociada é que eles estão tentando, inclusive a direita, está tentando atrelar o PL da anistia, para anistiar os golpistas, a apoiar ou não o sucessor do Arthur Lira. Vai ter eleição aí para a presidência da Câmara dos Deputados e eles estão dizendo que só apoiarão o sucessor do Lira se o Lira apoiar aí o PL da anistia, se conseguir pautar essa birosca. Entendeu? Essa corte de Brasília, eu acho que hoje é uma das maiores vergonhas. É completamente dissociado do país, da realidade. É uma fofoquinha, se é o Mar, se é Hugo Mota, se é a anistia do Bolsonaro. Que se exploda todo mundo, cara. Esse que se exploda todo mundo aqui, no final foi maravilhoso, né? E destacar que o relator do PL da anistia, do União Brasil, lá de Sergipe, disse que isso de anistiar os golpistas seria aí uma das pautas mais importantes da direita. Pra você ver como a direita tá preocupada com as pessoas. Vou aproveitar e deixar meu recado aqui para a bancada do agro. Nós, brasileiros, precisamos de representantes que se preocupem com as pessoas, não é a bancada do agro. E não só com os próprios interesses. Inclusive, será que o fogo aí no país não estaria vinculado a algum interesse que vocês possam vir a ter? Peço para que vocês comentem muito aqui para ajudar o vídeo a engajar. Não esquece de compartilhar também e me seguir para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Eu sei que parte dos parlamentares que aqui estão tem um verdadeiro ódio à democracia. Primeiro, o deputado de esquerda, você lava sua boca para falar que deputado de direita não defende democracia. Esse é o primeiro ponto. Eu sou tão democrático que eu deixo até você, mentirosa, falar aqui. Então, não vem falar, não. Gente, é inacreditável o que esse deputado acaba de fazer. É uma total falta de respeito, falta de decoro, falta de educação. Ele chama a deputada federal Érica Cocai de mentirosa e ainda diz que deixa ela falar. É um abuso. Acabou de chegar e já está com essa marra toda. Quem é que vota nele? É você que vota? É você que vota, né? Porque isso que ele acaba de fazer é inacreditável, gente. A forma de tratar uma mulher. E o pior, criado numa igreja. E é esse testemunho que ele dá para os seguidores dele. Mas eu entendo essa raiva, esse ódio. E olha que ela nem cita o nome dele, pelo menos no corte aqui não. Ela fala que parte dos parlamentares que ali estão tem ódio à democracia. Ela não fala que é ele que tem ódio. Só que a raiva dele, gente, é pelo fato desse projeto que eles têm de anistiar os golpistas, aqueles que foram lá quebrar tudo, foi por água abaixo. Caiu, não prosperou. O projeto foi por água abaixo. Esse é o motivo desse ódio todo dele. E aí, por medo de abrir uma votação e perder, adiaram para outubro. Então sinto muito. Esses que estão presos lá vai ter que esperar mais um mês. Quer dizer, para ver se esse projeto deles daqui a um mês funciona. Que eu duvido muito. Então, gente, a forma com que ele fala com uma mulher, na minha opinião, é inacreditável.